E para a gente entender se tem diferença entre perfumaria importada e perfumaria nacional, a gente tem que entender de onde vêm os perfumes, como que eles são criados, de onde que eles surgem. E os perfumes, eles vêm todos, quando a gente fala de marcas grandes na perfumaria importada, que aqui, quando me refiro à perfumaria importada, como eu falei lá no começo, estou sendo generalista e estou falando muito de perfumaria design, que é Lancôme, Dior, Yves Saint Laurent, Carolina Herrera, Guerlain, estou falando dessas marcas, não estou entrando na questão de marcas de nicho, perfumaria exclusiva, estou falando da perfumaria importada como perfumaria designer, e aqui, quando falo em perfumaria nacional, estou me referindo especialmente a Boticário e Natura, que são duas grandes empresas muito importantes. Podemos colocar a Febo aqui também como uma empresa de bastante qualidade importante, mas ela não é tão representativa em termos numéricos, tá? Apesar do processo dela de criação de perfumes também ser muito parecido com Boticário e Natura. Então, quando a gente fala de onde vêm os perfumes, quem entra na jogada são as casas de fragrância. E por casas de fragrância, entendam empresas multinacionais, nós temos 4 grandes casas de fragrância do mundo, não que não existam outras, existem, mas como eu falei, estou sendo generalista e estou falando dos maiores, que nós temos Firmenich, IFF, Givaudan e Sunrise. Essas empresas são muito grandes, atuam no mundo inteiro, e quando uma dessas marcas, tanto da perfumaria design quanto nacional, como Boticário, Natura, Febo, quer lançar uma nova fragrância, elas conversam com essas casas de fragrância. Cada empresa tem seu processo, mas geralmente se conversa com essas empresas, se passa um briefing para eles, quero uma perfumaria feminina nesse caminho olfativo, com esse conceito, tal. E aí, quem cria de fato esses perfumes são as casas de fragrância, com a supervisão, claro, do cliente, que são essas marcas, tanto as marcas design como as marcas nacionais. E aqui, o caso, então, o que são essas casas de fragrâncias? São empresas multinacionais, que têm cientistas, que têm químicos, que têm farmacêuticos e perfumistas. Os perfumistas são, de certa forma, como se fossem são funcionários das casas de fragrância. Então, essas casas de fragrância, elas têm contratos com produtores mundiais de matérias-primas, com outros tipos de fornecedores, é uma cadeia produtiva muito grande. Então, o que acontece, né? As marcas chegam para essas casas de fragrância, e aí, você conseguir emplacar um perfume, né? Assim, eu sou uma casa de fragrância e crio uma fragrância para uma empresa como Boticário, como Natura, eu tenho certeza que eu vou vender muito, porque são marcas que vendem muito, porque o Brasil é um grande mercado consumidor. Então, nesses casos, eu, enquanto casa de fragrância, eu vou destinar os meus melhores recursos. Eu vou chamar perfumistas, por exemplo, como é o caso Alberto Morillas, que é o papa aí da perfumaria, ele é da Firmenich, ele criou recentemente uma Malbec Blanc para o Boticário. Então, por quê? Porque justifica o volume de vendas do Malbec, justifica o prestígio que o Boticário tem e aí consegue vender muito, e aí, nesse caso, justifica para a Firmenich colocar Alberto Morillas para atender o Boticário, que também criou vários outros perfumes, cria praticamente toda a linha da Bulgari, da Gucci, e aí também cria para Boticário, porque justifica. Então, a partir do momento que uma casa de fragrâncias cria para uma dessas marcas, ela passa a fornecer as essências para que esses produtos sejam fabricados por essa empresa. Então, ela tem um fornecimento garantido, é muito lucrativo para ela, quando ela trabalha, então, com marcas como Natura, como Boticário, que tem um volume de vendas muito expressivo. Então, isso para ela justifica colocar a essas empresas nacionais os melhores recursos, como os melhores perfumistas, as melhores matérias-primas. Então, aqui, em termos criativos, em termos de acesso a ingredientes fantásticos, mundiais, importados, não há diferença entre perfumaria nacional e perfumaria importada. Então, por exemplo, Carolina Herrera e Natura e Boticário têm acesso ao mesmo nível de criatividade, de atendimento, de matéria-prima, de fornecimento. Então, em relação a isso, não há diferença. E aí, claro, aí vai a questão
de cada um, né? Aí é a opinião de cada um, se acha que tem diferença, quem é melhor, quem é pior. O que existem são diferenças entre perfumes e marcas. E aí, claro, cada empresa tem seu DNA criativo. E aí sim, isso faz diferença. Algumas empresas são mais criativas que outras.